Oi pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, eu espero que todos estejam bem. E nesse domingo eu queria falar com vocês sobre um famosíssimo capítulo da Bíblia Sagrada, que é Mateus 1, que conta da genealogia de Jesus e também de Maria e José, né? E hoje eu queria trazer uma, se eu posso dizer, revelação, um conhecimento que há muito tempo me era oculto, que Jesus trouxe ao meu coração, né? Muitos se falam de Maria ter recebido a dádiva, né, de ser sido agraciada para ser mãe do Salvador, mas pouco se comenta sobre o fato de que José também foi um elemento importantíssimo da história. Para quem não sabe, Jesus é chamado de filho de Davi, filho de Abraão, no primeiro verso desse capítulo. E ao decorrer da leitura, a gente vai lendo e vai vendo ali os filhos dos filhos dos filhos dos filhos, que Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi, Davi gerou Salomão, e assim por seguinte. E no último verso da genealogia conta que Jacó era pai de José, e José, né, foi esposo de Maria, que gerou Jesus. Então, por meio de José, Jesus se tornou um descendente de Davi e de Abraão. Mas no decorrer desse capítulo, a gente lê que José queria largar, né, esse barco, porque ele não queria desonrar Maria. Conta a história que José, para não desonrar Maria, decide de madrugada deixá-la e cortar a aliança do casamento, né? Ele queria quebrar, porque eles ainda não haviam se casados, mas ele não queria deixá-la desonrada. Mas um anjo aparece em sonho a José e diz que o filho de Maria era do Espírito Santo, estava sendo gerado pelo Espírito Santo, e que ele não deveria largar a Maria, mas deveria tê-la como esposa, né? Casar-se com ela. E o que me chama muita atenção é que José também era um elemento importante dessa história. José, ele era um descendente, e na profecia do profeta Isaías, ele disse, né, que uma virgem conceberia e daria um filho, e esse filho seria chamado filho de Davi. Ou seja, por meio de José, houve ali também uma parte sanguínea, se eu posso dizer assim, porque nós sabemos que Jesus ele foi gerado por um meio espiritual, milagroso, sobrenatural, mas houve ali também uma parte natural, que era de José. E por que Deus escolheria Maria e José se não fosse por um grande propósito? Acredito que ele não tenha escolhido por coincidência, ele escolheu porque nos dois existia um grande propósito. Maria era virgem e José era descendente de Davi, e os dois, através do Espírito Santo, foram usados como instrumento para trazer vida ao Salvador. E por que Deus falou isso tanto isso ao meu coração? Acho que é uma questão de que Deus não faz nada por coincidência. As coisas que ele pensa hoje, ele já tem pensado há muitos tempos atrás. Tanto que Jesus, a gente vê a genealogia dele, todos os que foram antes de Jesus foram contados as suas histórias na Bíblia. Davi, Salomão, Raabe, Ruth, Boaz, Obed, todos ali que estão ali escritos, têm suas histórias contadas na Bíblia. Se não for de uma forma grandiosa, um pequenininho textinho falando sobre Obed, que foi filho de Boaz, que casou-se com Ruth, que era uma estrangeira moabita. Então o Senhor, ele faz coisas
grandiosa sobre as nossas vidas, mas não foi uma coisa que surgiu do nada, é uma coisa que Deus tem pensado há muitos tempos atrás. A palavra de Deus diz no Salmo 139 que antes de nós nascermos, o Senhor já tinha escrito um livro sobre as nossas histórias, sobre as nossas vidas. Antes de nós nascermos, antes de sermos gerados no ventre das nossas mães, Ele já nos conhecia. Então, a história de Jesus foi completamente desenhada pelo Senhor. Ele já tinha dito por meio do profeta Isaías que ele nasceria de uma virgem, que nasceria de um descendente de Davi, que justamente eram Maria e José. E foi um plano de Deus para a vida dos dois, de ambos, não só de Maria. Não foi uma coisa pensada somente para Maria, mas justamente por ela ser esposa, justamente por ela ser uma virgem, o Senhor a pensou nela e por esse motivo ela foi agraciada. Então, era necessário que os dois estivessem ali. Por isso, o anjo não deixou que José fugisse, mas disse, olha, case-se com ela. Aquele filho foi gerado pelo Espírito Santo. Existe uma promessa, existe um propósito. Então, tudo nas nossas vidas também existe um propósito, existe um objetivo, existe algo que o Senhor está trabalhando por detrás. Amém?